Então vamos dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical, a fazer uma oração aqui para a gente dar início. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por esse dia ensolarado que o Senhor nos dá, esse dia tão bonito, com um clima mais ameno, mais uma nova estação que teve início essa semana, começamos aí a primavera e nós podemos ver que as suas promessas permanecem. O Senhor prometeu que as estações continuariam a existir, que o Senhor governa sobre a terra, sobre o clima, o Senhor governa sobre todas as coisas. Isso conforta e enche o nosso coração de esperança, Pai. Nós somos gratos por isso, somos gratos pois o Senhor tem derramado o seu cuidado sobre nós, o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós, as suas misericórdias se renovaram essa manhã. E isso nos enche de esperança e de alegria, Pai. Obrigado, pois o Senhor tem nos dado saúde, trouxe-nos para cá, e nós te pedimos da Tua bênção para esse momento, que possamos aprender mais a Tua palavra, que possamos cada vez mais aprendermos como devemos cultuar ao Senhor, que isso tenha implicações práticas na nossa postura dentro do culto público, que possamos aprender a cultuar-te melhor e para que possamos também ser edificados pelo Senhor. É o que nós te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, já tem 2 semanas, certo? Que a gente não tem confissão. Teve uma semana que a gente não teve, né? Então a última aula tem 2 semanas. E aí qual que é a nossa praxe aqui? É lembrar, trazer à memória o que nós estávamos a estudar, né? Os irmãos lembram o que nós estávamos a estudar? Já falei um pouco na oração. Oi? Culto público. A gente está a estudar o culto público dentro da Confissão de Fé, capítulo 21, culto público e o dia do Senhor. O que mais que os irmãos lembram da última aula? A última aula foi normal ou foi diferente? Foi diferente. Se eu fiz a pergunta, né? Se fosse normal, não precisava perguntar, né? Ela foi diferente. Qual foi a razão que ela foi diferente? Então, ao invés de nós estudarmos a confissão diretamente, nós olhamos então para a estrutura litúrgica que a gente utiliza cá nas Pedras Vivas. Então, nós passamos elemento a elemento da liturgia do culto público cá nas Pedras Vivas. Eu vou ler de novo o parágrafo, só para trazer a nossa memória. Na sequência, eu vou fazer uma provocação, eu quero ouvir um pouco vocês, e depois disso, a gente vai entrar de novo no estudo do texto propriamente dito. Então, o que diz no parágrafo 5º do capítulo 21? A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com compreensão, fé e reverência, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e a digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça, em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Então é dentro desse parágrafo que nós estávamos a estudar. Apenas uma observação, eu tenho uma atualização importante, que é uma dívida que eu estava aqui de maneira especial com a Isaura. Então agora o arquivo foi para revisão. Então a Isaura, para os irmãos saberem, a nossa igreja está a fazer, eu acho que de maneira inédita cá em Portugal, a tradução da confissão para o português de Portugal. Então quem sabe daqui uns dias nós estaremos a ler aqui os parágrafos já adaptados, né, já traduzidos para o português que é falado cá em Portugal, né? Então tem um presbítero lá de Lisboa que está a revisar a tradução e ele já elogiou o trabalho. Falou assim, olha, uma coisa eu percebi que a pessoa fez com muito esmero, muito cuidado. Eu falei, fez mesmo e fez um bom trabalho. Então em breve teremos isso aí. E se Deus quiser a gente vai publicar de uma maneira denominacional, aí fica aberto para todo mundo, fica uma contribuição nossa para a Igreja Nacional. E aí foi isso aqui que nós gastamos a aula toda. Nós passamos elemento a elemento,
foi feita a provocação, se vocês conseguiam perceber isso, e eu desafiei vocês que tentassem reparar nesses elementos no culto no dia. Certo? Pergunta. Vocês conseguiram reparar? Vocês conseguiram notar tudo que foi argumentado aqui na aula, tudo que foi apresentado aqui na aula, sim ou não? Tem alguma coisa que chamou a atenção, algo que você nunca tinha percebido ou nunca tinha reparado, e quando você ouviu a aula e depois viu, prestou culto, chamou a atenção, sim ou não? Não, já tinha tudo certo? Tá bom, então gastei uma aula à toa, foi isso não? Não. E uma outra coisa que, antes de entrar no capítulo, antes de entrar no parágrafo, que eu acho que é importante fazer, e veja que eu faço algumas coisas com os irmãos aqui, no intuito de nós melhorarmos a maneira como nós expressamos algumas ideias. Então eu não quero dizer que se a gente expressar a ideia de uma maneira diferente, a gente está errado ou está em pecado. Meu ponto não é esse. O ponto é que existe a possibilidade de nós sermos mais precisos na maneira como nós comunicamos algumas coisas. Certo? Então esse tem sido um esforço nosso aqui A Lília me lembrou essa semana. Tem 2 anos que oficialmente eu fui designado aqui para a igreja. Completou 2 anos, né? Então tem um pouco mais de 2 anos que eu estou com vocês, mas oficialmente tem 2 anos que eu fui designado aqui como pastor da igreja, né? E esse tem sido parte do meu esforço. Eu creio que muito da confusão que existe no meio tido evangélico está relacionado com a maneira como nós comunicamos algumas coisas. Porque às vezes as ideias são as mesmas, mas a gente acaba por usar palavras distintas e isso gera grande confusão. Vou dar um exemplo aqui que eu não vou entrar nele, mas só vou dar um exemplo para os irmãos perceberem o que eu quero dizer. A bendita confusão entre livre-arbítrio e livre-agência. Porque quando você conversa com uma pessoa que vai defender o livre-arbítrio, quando você pergunta a definição de livre-arbítrio dela, é a definição que nós temos de livre-agência, que é a possibilidade de escolha. A gente vai divergir de onde essa escolha sai e qual é a possibilidade que eu tenho de escolher diferente da maneira como eu escolho, né? Então essa é uma das coisas. E qual que é uma coisa que eu creio que nós podemos comunicar melhor? Como você fala com alguém quando você vem à igreja? Você normalmente fala assim, vou lá para... Normalmente, tá? Não estou falando que é todo mundo. Eu vou lá assistir culto, certo? Não é mais ou menos essa a linguagem que a gente usa? Vou assistir culto. E se a gente fosse seguir ao pé da letra a tradução do dicionário, talvez fizesse sentido, mas o uso comum da palavra assistir, o uso vulgar, o uso normal da palavra assistir, não está relacionado com aquilo que nós fazemos no culto. Porque o culto ele não é um jogo de futebol, ele não é um filme, não é uma série que você só vê. Você presta culto. O culto, e eu acho que é porque eu vou pregar sobre o texto, acho que essa ideia só me veio agora por conta disso, né? Que eu vou pregar no aniversário de uma outra igreja hoje. Então o texto de 1 Pedro, que eu já preguei aqui, 2, de 1 a 10, fala de que nós somos feitos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais. Então nós como igreja somos sacerdotes, aí o sacerdócio universal, enfim, para oferecermos sacrifícios espirituais. Então quando você está no culto, você não está a assistir. O culto não é algo que você consome. A igreja não é um lugar que você vem como você vai ao McDonald's. Você não passa lá para consumir alguma coisa e vai embora. O culto pressupõe participação e envolvimento em cada elemento do culto. Aí você pode argumentar, mas pastor, a hora que o senhor está, ou você, tranquilo, eu sou uma pessoa muito nova, né? Quando você está a pregar, quem está a pregar é você.
É verdade. Mas a gente vai ver hoje que a pregação demanda algo de vocês. Quando a leitura bíblica é feita, ela demanda algo de vocês. Então, culto nós não assistimos, e eu sei que quando a pessoa fala assistir, normalmente ela não está pensando em algo errado, né? Mas comece a pensar sobre isso. Nós prestamos culto. E tanto é que a palavra em inglês usada para culto, qual que é? Service, serviço. Então você vem prestar um serviço para Deus. Existe um sentido que isso é verdade, você vem prestar um serviço. Não que ele precise do seu serviço, né? Mas você vem prestar, é algo que e serviço demanda trabalho ou não? Lá no Brasil você fala assim, vou para o meu serviço ou vou para o meu trabalho. São palavras no interior, pelo menos de São Paulo, são palavras que às vezes você usa ali de maneira intercambiável, né? Então demanda esforço, né? Então a gente vai ver um pouquinho hoje de que esforço, que tipo de esforço, que gênero de esforço nós estamos a dizer. Então a primeira parte fala que elementos do culto público. Um dos elementos do culto público é a leitura das Sagradas Escrituras com santo temor. O que a gente consegue aprender aqui? Que a leitura bíblica não é feita de qualquer jeito. Existe uma postura que é esperada na leitura da palavra. E essa postura, ela é demonstrada de que forma? Como que eu demonstro santo temor na leitura da palavra? Eu entendo que é uma disposição do coração. Eu entendo que é uma disposição do coração. Em algumas igrejas, não é o caso aqui, às vezes é, às vezes... E a gente faz isso de maneira diferente, na mesma liturgia. Quando a gente começa o culto, o que é uma das coisas que o liturgo pede para vocês? Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Agora, tem outro momento que a gente lê a palavra sentado. Então, não é a postura física que necessariamente mostra a disposição, o temor no coração. Então, o temor é uma disposição interior. Então, isso é uma coisa importante para a gente não ficar aquele legalista, se eu li a palavra sentado, não tem reverência. Não funciona assim. É igual se você achar que a disposição física atribui valor à tua oração. Então, quem ora de joelhos é mais santo do que quem ora sentado. Não é? O relato bíblico diz que Jesus olhava olhando para o céu e com os olhos abertos. Mas a gente fecha o olho e abaixa a cabeça. Não tem problema nisso também. Mas a ideia da disposição do nosso coração, essa ideia do santo temor, né? Eu tinha pensado em outra coisa, mas agora me fugiu a ideia. Depois ela volta. Mas, então, demanda, né, leitura das Escrituras. Olha só Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, vocês lembram que existe o povo de Deus no Antigo, existe o povo de Deus no Novo. Efésios 2, a partir do verso 11, vai mostrar que o povo do Antigo e do Novo, em Cristo, são feitos um. É eliminada a barreira da inimizade e esse povo torna-se um. Então, o povo de Deus é um só. Então, existem elementos de continuidade e elementos de descontinuidade entre essas duas alianças. E quando a gente olha esse momento, a prática de leitura da palavra e exposição da palavra é uma prática desde os tempos antigos. E é uma prática que nós veremos que perpetua ao longo da história da igreja e chega até hoje. Por isso que no culto público, dentro da igreja presbiteriana, qual é o elemento central do culto? É a exposição da palavra. Por isso que o púlpito fica no meio, por isso que o púlpito é mais elevado, por isso que a gente mandou fazer um púlpito maior, por isso que a gente tenta esconder o pessoal dos cânticos. Porque o que é central é a palavra. Né? Até brinco aqui, né, que a pregação sai da cruz, né? É o central da nossa igreja, tem que ser a exposição da palavra. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo
Está próximo. Então, quando a gente pensa no contexto da revelação de Apocalipse, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, essa visão que João tem, a gente já está no final do primeiro século, então a gente está na década de 90, não na década de 90 que alguns aqui nasceram, né? Década de 90 do primeiro século, e a gente está a ter aqui uma visão dada por Jesus que vai nos encorajar a viver diante de tempos difíceis e não apenas nos últimos tempos. E uma das coisas que aqui a gente vê é que são bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem essa palavra. Por isso que na vida cristã não existe espaço para o desigrejado, porque ele não pode apenas ler, ele precisa também ouvir. E não é ouvir ele ler em voz alta, né? Nessa época não tinha YouTube para justificar, não. O que ele quis dizer ouvir, eu posso ouvir a pregação de alguém lá depois, né? E eu queria que você parasse para pensar se a sua postura, quando por alguma razão, razões legítimas aqui, ficou enfermo, aconteceu alguma coisa, lá por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, tinha as nevascas. Você sair de casa era quebrar o mandamento do não matarás. Você estava se pôr em risco por conta das graves situações que aconteciam. Então, pense em condições legítimas que você precisou ficar em casa e você fala assim, olha, eu precisei ficar em casa, mas eu tenho condição de assistir ou talvez, não sei, prestar culto. Aí é uma coisa que a gente tem uma discussão nessa história. A tua postura quando você está em casa vendo no YouTube é igual a tua postura quando você está no culto público? Você pode até falar que você vai se esforçar, mas se a oração começar a demorar um pouco mais, você levanta e vai beber uma água. Se o pastor começou a enrolar um pedaço lá, você aperta o mute e vai ouvir que teu filho está a reclamar. É verdade ou mentira? É assim ou não é? A hora do cântico, você levanta e canta também? Não, porque daí você só se ouve, né? Aí é triste, né? Você não fica, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar, né? Então, pronto. Lemos essas duas passagens, né? E outro elemento do culto público é a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com compreensão, fé e reverência. O que a gente aprende aqui? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Tem um monte de visitante. Aí tem que mostrar que vocês são bons alunos. Que vocês estão... Aqui, essa pregação da palavra, quem está a expor a palavra tem que ser submisso àquilo que está escrito na palavra. Aí, ó, temos uma boa aluna. Então, o que a Tereza falou aqui para nós é o seguinte: se o que faz parte do o elemento do culto é a sã pregação da palavra, aquele que expõe tem que ser submisso à palavra que foi revelada, ou a revelada nas Sagradas Escrituras, aquela que está para nós preservada pelo Santo Espírito. E aí, se eu fosse falar da maneira mais descontraída como eu falo às vezes, aquele que faz a pregação tem que lembrar que ele é o CTT de Deus. Ele só entrega a mensagem, ele não escreve a mensagem. Ele só entrega a carta, ele não escreve a carta. Aquele que prega não tem liberdade para isso. Ele não tem liberdade de pegar a carta que foi escrita e fazer uma nova versão e entregar uma versão mais diluída. Ele não tem esse direito. E isso demanda o quê? Submissão à palavra, demanda esforço. Por quê? Porque tem hora que é difícil entender o texto. Tem hora que é mais fácil. E por isso que o pregar em série sequencial, que tem sido o meu esforço aqui, é importante porque eu não tenho opção de fugir de textos difíceis. E já teve várias semanas que eu quis fugir. Se eu pudesse, eu pulava essa parte. Por quê? Porque é difícil. Difícil.
Difícil perceber o que está lá, demanda um esforço brutal, imenso, mas é parte do que é a sã pregação da palavra. E aqui, dentro da época da Reforma, então a gente está falando aqui século XVII, a Reforma aconteceu no século qual? 16, foi 1517, então já é século XVI, né? Então, dentro do período da Reforma, e aí é importante a gente pensar em contexto histórico, uma das disputas que aconteciam, uma das dúvidas que surgiam é: quantas igrejas a princípio existiam, em termos de denominação? A princípio, uma. Na prática, eram várias igrejas que pensavam muitas vezes diferente entre si. Por isso que eles precisavam continuamente ficar sacrificando aqueles que pensavam diferente, né? Gostavam lá de matar alguns que pensavam diferente deles. Mas quando você começa a ter a reforma, você começa a ter a contestação daquilo que era ensinado pela única igreja que existia, a pergunta que surge é: como que eu faço para saber o que é uma igreja verdadeira? Como que eu analiso uma igreja para ver se eu continuo lá ou não? E a mesma regra que se aplica até hoje, deveria ser aplicada até hoje. Quais são as marcas da igreja verdadeira que a gente poderia usar assim um critério? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu estou na dúvida, e eu recebo essa consulta de vez em quando, se eu deveria ou não continuar onde eu estou. Então tá, o que você deveria tomar como decisão? Como que você analisaria uma igreja? Então se expõe a palavra, e aí isso, dentro da teologia, a gente tem que saber, teologia sempre tem que ter um nome bonito e difícil, né? Mas a ideia é a gente fala assim: pregação fiel das Sagradas Escrituras. É importante que ela seja sã ou fiel, porque é possível pegar a Escritura sem selo. Então tem pessoas que leem o texto, fogem do texto e nunca mais voltam para o texto. Eu já contei para vocês a história do amigo meu lá no seminário, né? Foi lá, pregou tudo, você tem lá o sermão de prova, você é avaliado pelos professores, e o professor falou assim: olha, parabéns, tudo que você falou é verdade. O único problema é que isso não está no texto. Você deveria ter pregado outra parte da Escritura e não essa que você pregou. Então ele falou verdade, mas não estava no texto, né? Então uma das marcas da igreja verdadeira é a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Está aqui. A outra é a correta administração dos sacramentos. Que são quantos? Continuou 2 aqui erguidos, são 2. Não 1 trilhão como outras coisas pensam, outros lugares pensam por aí, são 2. E por fim, tem um elemento que foi discutido ao longo da história. Alguns reformadores acreditavam que era parte da igreja verdadeira, outros não. Calvino não cria que essa era uma das marcas da igreja verdadeira, e eu acho que Calvino está errado nessa. E eu acredito que se Calvino tivesse ficado vivo mais tempo, porque ele morreu muito novo, né? Ele morreu com a idade do Rui, ele é mais novo que o Rui, morreu mais novo que o Rui. 50 e pouquinhos, eu não estou decretando nada aqui não, hein, Rui? Estou desejando nada disso aí não. Mas a terceira marca, que essa foi alvo de discussão, é a aplicação correta da disciplina eclesiástica. E por que eu acredito que se Calvino tivesse ficado vivo mais tempo, ele concordaria com isso? Porque o Calvino ele escreve uma frase, o seguinte, é possível que uma igreja, e aqui eu estou a parafrasear, é possível que uma igreja permaneça viva sem a aplicação da disciplina eclesiástica, mas essa igreja não será igreja por muito tempo. Então acredito que se ele tivesse ficado vivo mais alguns anos, o pessoal teria convencido ele, através das Sagradas Escrituras, que isso é uma verdade. Então, uma dica para vocês, né? Se um dia vocês entrarem em algum tipo de conflito aqui nas Pedras Vivas, se tiver algum tipo de problema comigo, se não for problema de pregação, não for problema de administração de sacramento e não for falta de exercício da disciplina eclesiástica, eu acredito que a sua decisão de sair da igreja é errada. Porque a gente vive num corpo
Olha só, a gente vive no corpo em que o perdão é obrigatório. Então, diferenças entre pessoas e pecados cometidos entre as pessoas, eles demandam perdão, arrependimento e convívio. Por isso que eu vejo muitas igrejas a errar no Brasil, quando, por exemplo, num caso de divórcio, ainda que as partes tenham se perdoado, normalmente a praxe, é que uma das pessoas sai da igreja. E normalmente quem sai da igreja é o ofensor. Isso é errado. Porque se a pessoa se arrependeu do pecado que ela cometeu, é obrigação nossa amá-la e perdoá-la. E ela teria que continuar a morar, conviver, congregar conosco no nosso meio. Então, se você quiser sair da igreja, saia por motivos bíblicos. Não tem problema nenhum com isso. Mas se você for sair por motivo bíblico, me deixa saber primeiro. Porque eu quero saber onde eu estou errado. Eu quero saber onde o conselho está errado. Porque a gente quer ser uma igreja que não erra. Apesar de que a gente sabe que isso é impossível, mas o nosso desejo é acertar. Então, pensem nisso. Existem motivos. Não gosto da pregação. Ela é bíblica? É. Então, não sei se é um motivo legítimo. Eu acho que não seja. Né? Então, para reflexão. O que mais que a gente aprende nesse parágrafo aí? Nesse trecho? Então existe uma resposta à pregação, né? Obediência a Deus, compreensão, fé e reverência. E aí eu vou argumentar que nesse texto aí está a postura durante a pregação, que é com consciente atenção. Mas nós vamos conversar disso aqui, porque uma prática que eu vi na Coreia do Sul, e eu tenho visto algumas pessoas a fazer aqui na nossa igreja, e infelizmente essa prática, na nossa igreja, é mais adotada pelas crianças, apenas. Deveria ser pelos adultos também. Que é a prática de anotação, tomar notas da pregação. Então, tem alguns adultos que estão a fazer isso agora, e eu acho essa postura louvável, porque aponta um pouco para a postura dos crentes de Bereia, descritos lá em Atos. Então, e, por exemplo, uma das pessoas que tem feito isso, eu estou a discipular essa pessoa, tudo que ele anota também as dúvidas. Fala, peraí, pastor, você falou uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Como que você me prova esse ponto aqui? Então, uma pessoa me questiona para ver se eu estou correto naquilo que eu estou expondo. E ele está certo. A pessoa está certa. Então, o tomar nota ajuda a gravar melhor aquilo que está sendo ensinado. E veja, a pregação ela não é curta. Então, a princípio, é bastante coisa que é falado. Então, às vezes, você está no meio da pregação e tem uma aplicação que te chama a atenção. Será que anotar aquela aplicação não vai te ajudar ao longo da semana a pensar de novo naquele ponto? Então, tem pessoas que anotam e durante a semana escolhem um dia para revisitar os pontos que foram ditos na pregação. Eu creio que isso é uma resposta da consciente atenção. Então, consciente atenção é algo que vai fazer a total diferença na sua vida. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Nós vivemos em um período da nossa história muito influenciado por pensamentos não bíblicos na maneira como a gente lida com algumas coisas. E uma das coisas que nós temos sido enganados é a maneira como nós lidamos com a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas. Então, normalmente, e eu já vi vídeos, né? Tem vídeo de um pastor brasileiro lá que fala assim: é inadmissível nos nossos dias, porque as pessoas são incapazes de prestar atenção, nós termos pregações acima de 20, 30 minutos. Quase que eu mandei um inbox para ele convidando: vem cá para as Pedras Vivas.
que o dia que está curto, eu estou meio complicado esse sistema, o dia que está curto está dando 1h10, 1h e alguma coisa. Agora, o que levou essa pessoa a pensar isso? Porque ele não pensou no vácuo, ele foi influenciado por algum tipo de coisa. E aí, normalmente o argumento vai ser, porque existem pesquisas agora que mostram que mais do que 20 minutos a pessoa não consegue prestar atenção e memorizar. Ah, tá. Eu desafio. E aqui o desafio é o seguinte. Quem aqui ama a sua mãe? Então eu vou fazer um desafio. Eu vou sequestrar a sua mãe. Vou falar para você o seguinte, olha, eu vou te dar aula durante 1 hora. Depois dessa aula de 1 hora, eu terei a liberdade de perguntar qualquer coisa que foi ensinado. Na primeira pergunta que você errar, eu mato a sua mãe. Qual vai ser a sua postura durante essa aula? Eu duvido que você vai errar a pergunta. A não ser que no dia anterior você brigou com a tua mãe. Agora, você não vai errar. Pô. Por quê? Porque você vai prestar a sua atenção, porque a vida da sua mãe depende daquilo. Se você for mais egoísta, eu vou pôr a arma na sua cabeça. E vou falar, vou te dar 1 hora de aula, 1h30 agora. E se você errar, eu te mato. Mas antes de te matar, eu vou te torturar, vou arrancar pedaços, tal, para sofrimento mesmo. Duvido que vai errar, eu duvido. Provérbios vai falar que nós mandamos na nossa atenção. Ou a gente crê na Bíblia ou a gente não crê. E aqui fala aquele que luta constantemente com os desafios da atenção. A minha mente, não sei se parece, a minha mente é uma mente agitada. Eu ando mais calmo recentemente, mas quando eu estou mais descansado, ideias vêm, a cabeça não para. Agora, quem manda na minha cabeça? Ou no meu coração? É a minha alma. E o que minha alma escolhe fazer? Coisas que eu amo. Então, quando nós temos a nossa atenção desviada de alguns elementos, isso demonstra que o nosso coração ama mais uma coisa do que outra. Então, por exemplo, mas meu filho é agitado, ele prefere jogar bola a estudar. Até eu que sou mais tonto, prefiro isso. Eu prefiro ir para o videojogo, para o telemóvel do que estudar. Até eu. Por isso que várias vezes na hora de preparar a pregação, eu tenho que desligar o telemóvel ou deixar ele longe de mim. Veja, eu prego as coisas, eu falo das coisas que eu sofro. Aprendi essa técnica, deixa o telemóvel no lugar que você não alcança fácil, vai precisar levantar da cadeira. Desliga, fecha o WhatsApp. Eu tirei a notificação do WhatsApp, meu relógio não vibra com notificação. Então, aí minha esposa já sabe disso, vou dar a dica para vocês. Em caso de urgência, precisou de mim, não manda o WhatsApp, me liga no telemóvel, não é nem no WhatsApp. Porque se ligar no telemóvel, meu relógio vibra e eu vou atender. Agora, se me ligar e não for urgente, primeira vez passa. Na segunda ou na terceira, teu número já, quando tocar, não sei se vai ser uma prioridade. Dependendo da situação que eu tiver, eu não vou atender. Estou sendo honesto com vocês. Né? Então, a consciente atenção é você que precisa mandar no seu coração naquilo que você quer para a tua vida. Agora, o que você acha que é mais importante? Aprender de Deus? Agora a pergunta é pesada, hein? Ou salvar a sua mãe lá da morte física, no exemplo que eu dei? Exemplo hipotético. O que é mais importante para nós? Deveria ser se deleitar em Deus. Né? Então, será que a nossa postura no culto não deveria ser mais consciente? Aí muitas vezes o que eu ouço é, pastor, mas eu estou cansado no culto. Pronto. Isso não é desculpa, isso só explica algo que precisa ser resolvido. Como que eu chego descansado no culto? Aí você precisa se resolver. Por exemplo, a minha rotina de sábado é diferente do resto da semana.
Sábado, quando é umas 9 horas, normalmente 21, eu já estou tentado dormir já. Para eu acordar às 4 da manhã e já chegar aqui com quase um turno de trabalho quando eu chego aqui. Então o meu sábado é diferente por conta do dia do Senhor. Eu me organizo diferente. Vou pôr as crianças na cama diferente, mais cedo. Nem que tiver que dar uns draminhas, amarrar os meninos na cama, né? Mas você precisa conhecer a sua agenda e o seu organismo para você ver como você precisa se preparar para prestar culto. Para que você venha aqui, dê o seu melhor e consiga ter atenção naquilo que vai ser ensinado. Por amor a Deus e até pelo... Eu sei que não é o forte para você, mas respeito o pastor um pouco. Você passou a semana inteira estudando, né? Falando, ó, Deus colocou isso no meu coração, quero muito partilhar com os irmãos. Aí chega aqui e está dormindo. As grávidas ganham um alívio, né? De vez em quando tem umas grávidas que estão quase babando, né? Eu peço para engravidar e depois também não pode reclamar dos colaterais da grávida, né? Diga. Esse mito dos 30 minutos é um verdadeiro mito. O primeiro trabalho publicado sobre quebra de atenção foi em 1976 por um professor de química. E até mesmo a ciência secular, depois até a psicologia, estudou isso frequentemente. E ela derrubou completamente esse mito de tempo, 10, 30 minutos. Então o nosso médico aqui trouxe um artigo científico aí, uma coisa que foi lá na década de 70 que surgiu um estudo sobre o tempo da duração da atenção, feito por um químico, que depois foi derrubado em outros estudos. Então é de fato um mito, mas que muita gente se agarra. Porque, veja, não é mais fácil você terceirizar a tua falta de atenção para alguma coisa que a culpa não é sua? Não é? Então, por exemplo, a gente ama terceirizar a coisa, a responsabilidade de coisas ruins. De coisa boa você quer tomar para si, né? Nós somos ladrões de glória, né? Então eu estava vindo para cá hoje com a minha esposa e eu encontrei o Tiago no trânsito. Então a viatura passou do meu lado, deu uma buzinadinha para ele e aí ele começou a me provocar no trânsito. Então abriu o semáforo e ele não andava. Aí a minha esposa falava assim, não fica tão colado no carro. Aí eu, tá bom. Aí eu estou dirigindo. Aí passa o tempo, você está colando demais no carro. Falei, posso dirigir? Posso conduzir? Pode, mas você pode me respeitar? Falei, em que estou a te desrespeitar? Porque você está me fazendo pecar. Falei, eu não. Pecado é teu. A resposta pecaminosa é tua. Eu posso trazer a tentação. É diferente. É diferente. É diferente. Agora, pecado é teu, não põe na minha conta. Já tenho os meus para resolver, já tenho meus BO, já tenho meus problemas. Ela falou assim, mas então, dá para me ajudar? Eu falei, dá para me ajudar? Dá. E o contrário é verdade? Dá, todo mundo pode se ajudar, não é? Todo mundo pode se ajudar. Então, a gente não pode terceirizar. E essa consciência da atenção, eu creio que está muito relacionado com o amor que nós temos, e aqui com todo respeito, pelo objeto de estudo, que é o nosso Deus. Então, quanto mais você valoriza a pregação, mais você vai querer que tenha pregação. Então, eu fico muito feliz quando tem alguns irmãos que falam assim, pastor, eu nem percebo o tempo passar. Se o senhor não comentasse, às vezes, o tempo que demora, eu nem saberia. E que bom, eu fico feliz com isso, porque isso demonstra uma inclinação do coração da pessoa, né? Então, consciente atenção, né? Vamos ler aqui alguns textos. Então, 2 Timóteo 4:2, né? Prega a palavra, insta, e não é Instagram aqui para os adolescentes, tá? Insta, quer seja... Então, assim, prega a palavra no Insta, né? Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Eu podia até botar esse texto na pregação que eu vou fazer hoje. Porque o que Paulo está a falar para Timóteo aqui? Que a pregação pressupõe que ela tem que ser feita em qualquer horário e que ela tem uma finalidade, que é corrige, repreende, exorta.
Aí tem a qualificação, com toda longanimidade de doutrina. Então, por exemplo, eu não tenho a liberdade de chegar aqui e exortá-los de coisas que são preferências pessoais minhas. Eu tenho o direito de exortar de acordo com a doutrina bíblica. Percebe? Então tem coisa que eu não gosto que eu vou orientar. Falar, meus irmãos, acho que não vale a pena ser assim, não vale a pena ser assado. Tem coisa que eu não. Eu tenho direito de chamar a atenção, mas no duro. Por quê? Porque é com doutrina, é fundamentado nas Escrituras. E essa é a função do pastor. Timóteo era pastor. E parte da carta de Paulo é falar para Timóteo: Timóteo, meu filho, não fica com medo porque você é novo. A hora que precisar, senta o rei. Exorta mesmo, faz o que tem que ser feito, porque a autoridade não vem da idade, vem da palavra. A autoridade, por exemplo, na exposição da palavra, não tem a ver se eu conheço experiencialmente o assunto ou não. Tem a ver aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, eu posso falar de educação de filhos, ainda que Deus não me tenha dado os filhos crescidos. Eu posso. Da mesma forma que eu posso falar de divórcio mesmo não tendo sido divorciado. Porque se fosse ter que experimentar tudo, eu só poderia falar sobre morte se alguém ao meu lado morresse. Só posso falar da morte da mãe se a mãe morreu. Não funciona assim. Então existe algo que dá autoridade para que a mensagem seja entregue, né? E vamos avançar. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eu gosto muito desse texto. E aí tem a ver com o que a Josi trouxe, que é essa ideia de que existe uma resposta à pregação. E o meu amigo Rafa esteve conosco aqui no aniversário da igreja. Ele tinha um jeito de transmitir algumas coisas, né? O Rafa parece muito bonzinho, né? Quando você vê ele aqui no pregada, na hora, ele parece muito calminho, né? O bicho é bruto, né? E quando a gente estava lá no seminário, na nossa turma, então às vezes a gente tinha algumas coisas na turma lá, uns embates, né? Então diferenças, né? Diferenças. E um dia o Rafa chegou lá e falou assim, vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais vocês estudam e menos vocês praticam, mais juízo de Deus sobre a vida de vocês têm. Então, se é para não praticar, melhor não estudar. Veja, aí você alega pecado de ignorância. Agora, quanto mais você estuda e menos você põe em prática, é sinal de estupidez. Quanto mais você conhece a princípio a Deus, menos você pratica, ou você não pratica. Veja, vocês acham que faz sentido? Não faz. Se você conhece, tem que praticar. Não, mas isso é coisa de legalista. Está na Bíblia. O legalismo, isso aqui é importante. Legalismo não tem a ver com obediência. Legalismo tem a ver com conquista da salvação através da obediência. O legalista é aquele que acha que por obedecer conquista a salvação. Aquele que busca a obediência da palavra, consciente de que ele foi salvo de maneira imerecida, de maneira graciosa, e por conta disso ele quer viver uma vida de obediência, isso não é legalismo. Isso não é legalismo. Isso tem um outro nome na Bíblia, chamado santidade. Busca por santidade. Esforço pela salvação. Crescimento na salvação. São várias expressões usadas para essa ideia. Então, Tiago, que Tiago é esse? O irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, né? Esse é o Tiago aí. Então ele vai falar que nós temos que ser praticantes e não apenas ouvintes, né? Tá, vamos avançar aqui. Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que isso aqui é importante? Qual parábola que é essa? Parábola do semeador.
O importante aqui é o seguinte, ele está a usar aqui, vai defender a questão da compreensão da mensagem. Então, aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, ainda que a mensagem tenha sido ouvida, ela vai ser o quê? Tirada. Isso mostra para nós que é possível a pessoa frequentar a igreja e ouvir, prestar atenção. Mas se ela não compreender, e compreensão aqui vai pressupor o quê? Obediência. Porque eu compreendo, porque eu percebo, eu quero obedecer. Isso quer dizer então que Satanás vai lá e tira, arrebata. Então, busquem e esforcem-se por compreender a palavra de Deus. Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, compreender a pregação da palavra pressupõe fé. Pressupõe fé. Se não tem fé, e veja, é fé para compreender e é fé para aplicar. Porque eu concordo com os irmãos que tem passagens das Sagradas Escrituras que elas são contra-intuitivas. Ou não? Tem passagem na Escritura que é contra-intuitivo. E aí, cabe a nós fazer o quê? A fé que recebe é a fé que aplica. E aí a hora que, porque eu tenho fé, porque eu creio que existe um Deus bondoso, gracioso, que se revelou, veio em nossa direção para ter um relacionamento conosco, esse Deus que é todo poderoso, todo conhecedor e presente em todo canto, entre ele e eu, quem tem mais chance de estar certo? Pô, responde essa daí, até essa daí você consegue. É ele. A chance de eu estar certo se eu tiver contrariar a Deus é zero. Não existe a menor possibilidade de Deus estar errado e eu certo. Não existe a menor possibilidade. Ainda que tem hora que você olha e fala assim, o que ele está me pedindo nesse momento me parece impossível que faça sentido, parece ser impossível de ser realizado, e eu não estou com coragem para tomar a decisão. Aí é uma postura honesta. O que você tem que fazer depois que você constatou isso? Aqui, ó, Denise, orar a Deus e pedir, molda o meu coração, me dá coragem, abre o meu coração para eu largar a mão de ser estúpido e achar que o senhor está errado e eu estou certo. O nome disso é estupidez, de acordo com Provérbios. Estultícia, tolice. Senhor, me ajuda, eu não quero ser estúpido. Me ajuda nisso. Agora, além de ser estúpido, eu sou covarde. Eu não tenho coragem para tomar algumas decisões que vão glorificar o teu nome, decisões que vão exaltar o seu poder. Eu sou covarde, me ajuda. Acho que é parte da razão que Paulo escreve, é na fraqueza que eu sou forte. É porque é na fraqueza que o poder de Deus é exaltado, é mais visto facilmente. E por fim, a gente vai começar a perceber na prática que aquilo que parecia improvável é de fato certo. E aí eu vou começar a corrigir a lógica do meu coração, para tirar de uma lógica afetada pela queda e começar a ter uma lógica bíblica. Que no curso de teologia de terça-feira nós estamos dando o nome disso do quê? De uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão reformada. Então meu coração vai começar a pensar de uma maneira adequada. Isaías 66, 2
Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então essa ideia do temor, da reverência diante da palavra de Deus. Porque muitas vezes, se você for ser honesto consigo mesmo, qual é a reverência, o respeito que você tem tido para a palavra? E aqui eu não estou a falar pelo físico, pelo livro impresso. Eu estou a falar pelo conteúdo mesmo. Quando você vai parar para fazer sua vida devocional, qual é a disposição do teu coração na hora que você vai ler? Com quanto de atenção você lê ou não? O quanto você está preocupado em perceber aquele texto ou não? Essa semana teve uma reunião cá na nossa igreja, e um dos pastores estava presente na reunião, ele falou algo interessante, que é um desafio que eu preciso fazer na minha vida. Ele e a esposa dele estão a ler as Sagradas Escrituras e eles não passam nenhum versículo sem entender. Lê um versículo, surgiu dúvida, eles param a leitura e vão estudar aquele versículo. Eu, às vezes, na dinâmica do dia, falo assim, eu quero bater minha meta de leitura diária e quero fazer minha devocional e meditar em outro texto. Aí eu não faço. Tem versículo que eu leio e falo, rapaz, tem uma dúvida aqui. Aí às vezes eu puxo uma setinha na Bíblia e falo, estudar isso depois. Fiquei na dúvida nisso aqui. Achei isso aqui algo que pode ser interessante. E passei. Então, será que eu deveria ter a postura de todo versículo, que eu tiver dúvida eu paro e estudo? Talvez, não sei. Mas eu creio que pensar e meditar sobre essas coisas começam a colocar o nosso coração em sintonia diante do conteúdo que foi revelado para nós. Se há revelação do próprio Deus, qual tem que ser minha postura diante dele? Veja, a gente nunca consegue exaltar o suficiente a Bíblia, dentro do padrão que ela tem que ser exaltada. A Bíblia é simplesmente tudo o que Deus escolheu de revelar de si para nós. Deus não quis revelar menos e Ele não quis revelar mais. Tudo que Deus dá de conhecer, teoricamente dele, está lá. Naturalmente isso vai desenvolver teologia, vai desenvolver outros livros que vão nos ajudar a perceber esse texto. Agora, se tudo que se pode conhecer de Deus está ali, percebe a profundidade do negócio? Só que se não tiver ação do Espírito também, a gente não percebe. Se não tiver ação do Espírito, nosso coração não é transformado. Se não tiver ação do Espírito, a palavra vai ser inoperante na nossa vida. No sentido de santificação e salvação. Ela vai estar a operar no modo condenação. Mas, a gente conseguiu terminar 2 trechos. E eu hoje preciso terminar um pouco mais cedo, que eu tenho uma viagem para fazer agora. Para pregar numa outra igreja hoje. E dar atos pastorais. Então, para os irmãos perceberem aqui um pouco da dinâmica que acontece, quando um trabalho em plantação da nossa denominação não tem um pastor ordenado à frente do trabalho, a igreja fica privada da administração correta dos sacramentos. E a forma que a gente acha para contornar esse problema é pastores ordenados próximos a essa igreja se revezam para fazer isso lá. Então hoje a minha escala, às vezes, até então eu conseguia fazer no momento da tarde, mas hoje vai ser no momento da manhã. Então estarei lá para pregar no aniversário da congregação e administrar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Então orem por isso, e por isso que eu vou terminar um pouquinho mais cedo aqui. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, pela Tua palavra que é viva, eficaz. Muito obrigado pelas verdades profundas contidas nas Tuas Sagradas Escrituras. Muito obrigado, pois o Senhor revelou-se a nós e deu-nos um guia de como nós devemos prestar culto ao Senhor. Dá a mim, aos meus irmãos, Pai, dá-nos uma consciente atenção quando nós prestamos culto. Dá-nos um amor pelo Senhor, para que possamos, um amor profundo, para que possamos desejar conhecer mais de si
nas profundezas da Tua palavra. Dá-nos uma atenção consciente nos cânticos, nas leituras bíblicas, nas orações, na pregação da palavra. Ajuda-nos não apenas isso, Pai, a que essas palavras possam fazer morada em nosso coração e possam frutificar em nosso coração, transformando e fazendo com que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos operosos praticantes, Pai. É o que nós pedimos e dependemos do Senhor, da ação do Teu Santo Espírito em nosso coração. E tudo isso nós somos gratos e pedimos, através do santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.